Queridos irmãos e irmãs, esta terça-feira, sexta semana, quinta semana do tempo fiscal, a palavra que a igreja nos propõe é esta: a leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, do Salmo 144 e do Evangelho de João, capítulo 14 também, versículos de 27 a 31. Se alguém já teve curiosidade de olhar as leituras todas dessa semana, da semana passada, da semana atrasada, todas as leituras do tempo pascal durante a semana são o livro dos Atos dos Apóstolos. Sempre a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, o Evangelho é sempre da onde? De quem? João. Porque o Evangelho de São João é o que melhor ou mais profundamente fala do mistério do amor divino. Jesus Cristo é luz do mundo, mas também é o Verbo encarnado, é o amor encarnado. Por isso, se a gente quer ver como Deus nos ama, a gente deveria ler mais vezes o Evangelho de João, sobretudo o capítulo 14 e o capítulo 15. Onde é que Jesus está quando ele fala: não se perturbe nem se intimide o vosso coração? Onde é que Jesus está nesse momento aqui? Jesus está na última ceia. Todo o capítulo 14, o capítulo 15, Jesus está falando com os seus apóstolos na última ceia. Quando alguém está se despedindo da vida, quando alguém vai partir, vai morrer, o que é feito? O que pode ser feito? Essa pessoa pode deixar um testamento com as suas últimas vontades, O capítulo 14 e o capítulo 15 do Evangelho de São João são como que o testamento de Jesus, o testamento espiritual. Eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Existe coisa mais preciosa do que a paz, do que o amor de Deus? Não existe. É o que Jesus nos deixa. E ele, nesse momento, não havia acontecido ainda. Jesus ainda não havia sido preso, não havia sido condenado, não havia sido morto. Então Jesus disse para os apóstolos, não vos preocupeis, não vos perturbeis, porque eles sabiam o que ia acontecer em seguida, eles sabiam que os apóstolos iriam ficar perturbados e preocupados. Por isso Jesus já antecipa aquilo que vai acontecer com ele. A primeira leitura, cronologicamente, ela vem depois do Evangelho, Primeiro é o Evangelho e, cronologicamente, na ordem que aconteceram os fatos, primeiro é o Evangelho, depois é a leitura, não na ordem que a gente lê, mas ao contrário. Primeira leitura, nós estamos acompanhando em São Paulo, ontem também São Timóteo, Barnabé, os apóstolos que estão seguindo o mandamento que Jesus deixou de levar o Evangelho a toda criatura. E nós vimos a morte de Estevão, nós vimos a conversão de Paulo, tudo isso já foi anunciado em leituras passadas, E hoje São Paulo, de perseguidor que é Saulo, ele se torna apóstolo fiel, Paulo. E no início dessa leitura nós vemos São Paulo sendo apedrejado. Tudo aquilo que Jesus deixou no seu testamento, tudo aquilo que Jesus disse que eles iriam sofrer, de fato aconteceu. São Paulo foi apedrejado. Qual é a reação de São Paulo mediante isso, mediante essa situação de quase morte? Ele foge? Ele vai para casa? Ele para de anunciar? Não. Ele se levanta, passa no meio dos outros apóstolos, dos seus discípulos, e entra na cidade, como quem não tem medo da morte. Nós também não devemos ter medo da morte. E aqui não falo somente da morte física, mas também da morte espiritual.
Pedro guarda a espada na rainha. Jesus não era a favor da violência e nem é, mas Jesus também diz: o reino dos céus é dos violentos. Quem são os violentos? Aqueles que amam com violência, né? Não é dos violentos aqueles que batem, não é dos violentos aqueles que matam, é dos violentos aqueles que amam, que são ousados e que conseguem amar, que morrem se for preciso para dar a vida pelo outro. Reino dos céus essas pessoas. Na medida que cada um de nós se esforça para que a gente faça cumprir o mandato do Evangelho, anunciar a palavra de Deus, esse é o ponto central da leitura, né? Tudo é feito em prol do quê? O anúncio do Evangelho. E aqui digo para vocês: como é que você tem os apóstolos morreram pelo anúncio? E nós? E você? Como é que você tem realizado esse anúncio? Será que a gente é corajoso como São Paulo? Ou será que a gente foge diante das perseguições? E às vezes nem são tão grandes as perseguições. A gente fica com vergonha até de fazer o sinal da cruz na praça de alimentação do shopping. Quem dirá pegar a palavra? Quem dirá viver a palavra? Então, são pequenos detalhes que a gente precisa mudar na nossa vida. Claro, alguns sinais nos ajudam, né? Algumas pessoas trazem a cruz, o peito, uma medalha de Nossa Senhora das Graças, o escapulário. Tudo isso sinaliza a fé que nós temos, mas é claro, a nossa fé fica de acordo com esses sinais, né? São sinais pequenos, mas que representam aquilo que nós vivemos. Por isso, a gente não deve ter medo de viver a nossa fé. Abaixe os pés da sua cabeça. Se coloque na presença de Deus, peça a Ele a graça, o auxílio, para que você, na sua condição de vida, possa dar testemunho da sua fé, ainda que isso te custe, ainda que seja custoso, ainda que tenha sofrimento, mas é necessário. Por quê? Porque o próprio Jesus passou por isso, e Ele nos diz no dia de hoje: não vos preocupeis. Se você tem alguma coisa também que te preocupa, algo que tira a sua paz, não deixe essa coisa tirar a sua paz, não. Porque a nossa paz